Efésios 6, verso 10, diz assim a palavra do Senhor: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém? Vamos orar, Pai. É o momento da Tua palavra, Senhor, da Tua verdade. E nós te pedimos, Senhor, que a Tua verdade seja plantada em nós. Que a Tua verdade, Senhor, aquilo que é dos céus, a Tua revelação, o Teu coração, o Teu ensinamento, Senhor, se manifeste em nós. Porque nós estamos, Senhor, num mundo que é tenebroso, mas a Tua palavra diz que com ela em nós temos luz. Nós andamos sabendo onde pisamos. E mais do que isso, a Tua palavra nos faz candeias acesas nesse mundo. Um mundo que não sabe para onde vai, Senhor, mas aqui está uma parte da Tua igreja, que hoje pode ser iluminada pela Tua palavra. Por isso nós clamamos, Senhor, nos ilumina com a Tua palavra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Não há como nós não falarmos hoje sobre o momento que nós estamos vivendo, sobre a realidade, a dificuldade, os dias desse tempo, desses dias bastante conflituosos, um tempo de conflito, um tempo de dificuldade que nós estamos atravessando. Agora é importante que se diga que o que está acontecendo, na verdade, já é um processo, já é algo que começou a acontecer já há muito tempo. O Senhor está manifestando um tempo de justiça e de juízo na nossa nação. Isso não é novidade para quem está acompanhando o relógio profético, para quem está atento. Eu me lembro que em 2014, o Brasil estava começando um novo governo, um governo eleito, aqueles problemas que a gente sempre teve, mas tudo ainda muito oculto. O Brasil parecia que estava crescendo, os números, apesar de maquiados, eram números que apontavam para uma força econômica, para um tempo de crescimento, quando de repente uma pessoa, uma mulher cheia do Espírito Santo, usada por Deus, trouxe uma profecia para a nossa nação. Quem ouviu essa profecia? Se você não ouviu, você pode entrar no Face, no YouTube, você vai ouvir uma profecia de 2014 que foi traduzida do inglês pela Ana Paula Valadão, que a profecia falava sobre o desejo do Senhor de destronar um principado de corrupção que existe no Brasil. E que o Senhor faria isso. Não havia nenhum tipo, nós não sabíamos de nada o que está acontecendo, não havia revelação das coisas, para nós era apenas uma palavra, tudo parecia muito bem, e a mensagem dizia que o Senhor decidiu que quer destronar um principado de corrupção que se estabeleceu no nosso país, que já não é uma coisa de ontem, não é algo partidário, talvez desde Cabral, quando tudo começou, quando lá atrás nós já começamos a sermos roubados e aprendermos a viver a vida na base da corrupção, do suborno. Isso é algo que está lá nas raízes da nossa nação, mas onde abundou o pecado vai transbordar a graça do Senhor. A nossa nação é uma nação abençoada por Deus, é uma nação próspera, é uma nação que a mão do Senhor está sobre nós, recursos naturais, tudo aquilo que o Senhor pode dar na sua criação, Ele nos deu no Brasil, está aí. O Brasil não tem
potencial apenas para ser uma nação de primeiro mundo. Ao Brasil foi dado potencial para ser uma nação que suprirá as necessidades de todo mundo. Se você não sabe, os maiores aquíferos de toda a terra, os 2 maiores estão no Brasil. Recursos naturais, a Amazônia e tantas coisas. Quem foi que fez isso? Deus nos deu de presente. O diabo não vai roubar. E foi dito. E eu me lembro que a profecia foi muito contestada. Eu me lembro que a mulher que profetizou foi muito atacada por nós, pela igreja. Mas a profecia tem que ser desse jeito: profeta só apanha dos irmãos da casa. Tem alguma coisa estranha se o profeta se levantar e os da casa não bater, porque Jesus disse: ai de vocês se todos falarem bem de vocês, porque o profeta na sua casa não tem honra. O profeta, todos os profetas que se levantaram na palavra de Deus, foi o próprio povo seu, onde ele se levantou para trazer a mensagem do Senhor, que lhe atacou, que lhe bateu, que lhe perseguiu e que lhe matou. Sempre foi assim. Então, uma vez que ela se levantou, nós da casa, nós como igreja, não, está amarrado em trazer palavra de maldição para o Brasil. Mas a palavra dizia o seguinte: o Senhor quer fazer e o Senhor vai estabelecer. E enquanto o Senhor começar a fazer isso, a igreja tem uma missão: dobrar os seus joelhos e começar a orar, converter-se dos seus maus caminhos, voltar para o centro da vontade do Senhor, estabelecer Cristo como centro da igreja novamente. A própria igreja, vivendo aquele período de aparente prosperidade, foi desviando do foco, e nós percebemos que de lá para cá a igreja está voltando para o centro. As mensagens cristocêntricas, os cultos cristocêntricos, nós estávamos muito preocupados com o ter ao invés de ser. A mensagem era muito para aquilo que Deus pode fazer e não aquele que Ele é em nossas vidas. Deus faz. Deus pode. Deus vai realizar, vai. Mas Ele realizando, Ele é Deus. Ele não realizando, Ele continua sendo Deus. Ele fazendo algo poderoso na minha vida hoje, glória ao nome dEle, que bom, eu preciso. Se Ele não fizer, eu continuo aguardando nele, porque vida é só nele. Não importa se Ele faz ou se não faz, o importa é que Ele já fez. Na cruz do Calvário, quando Ele decretou, quando Ele declarou, está consumado, ali Ele me garantiu a vida eterna, ali Ele mudou a minha história, ali Ele me salvou. Essa é a maior promessa que Ele nos fez, a promessa da vida eterna. As demais coisas, conforme a sua vontade, com a nossa necessidade para cumprir o propósito dele na nossa vida, nos serão acrescentadas em nome de Jesus. É nisso que nós cremos. Mas aí a igreja começou a se posicionar. Em 2015, no dia 13 de setembro de 2015, um domingo como hoje, eu preguei uma palavra sobre o Shemitah. Se você entrar no YouTube, você vai ver essa palavra. Também falando muito sobre uma palavra profética, falando muito sobre o que o Senhor está estabelecendo na nossa nação, na nossa geração, nesses dias, você encontra. E as coisas foram acontecendo, e hoje nós estamos vendo, nesses dias, mais uma ação popular de rebelião. E agora, se a mulher erra, se eu errar, com certeza errarei. O maior profeta de todos os tempos, o Senhor Jesus Cristo, jamais errou. Ele declarou na sua palavra que isso que nós estamos vivendo hoje aconteceria. Jesus, em Lucas 21, eu gosto muito de Lucas, porque Lucas ele fez um relato ordenado, uma pesquisa mais profunda acerca de tudo que Jesus fez e viveu nessa terra, e ele é o único que fala as palavras de Jesus, quando Jesus fala sobre os sinais dos fins dos tempos, quando Jesus fala sobre as fomes, as guerras, os reinos contra reinos,
Lucas usa a palavra que Jesus disse que haveria também rebeliões. Ele é o único que fala de rebeliões. E rebeliões nada mais são do que o povo se insurgindo contra a autoridade constituída. Na palavra, no original, no grego, a palavra rebelião, ela tem a ver com uma desordem social, um caos social, quando a população começa a se voltar contra autoridades constituídas. É o que nós estamos vendo acontecer. A nossa Constituição, no artigo 1º, no parágrafo único, diz que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de autoridades eleitas ou diretamente. É o que nós estamos vendo acontecer, o povo tomando as rédeas, porque há um desgoverno, há uma falta total de credibilidade. E isso, meu irmão, que nós estamos vendo no macro, é exemplo para nós no micro. Isso que nós estamos vendo no macro é exemplo para nós na igreja, é exemplo para nós na nossa casa, é exemplo para nós nas nossas relações, é exemplo para nós em tudo aquilo que o Senhor nos coloca na mão para governar. A Bíblia diz que o Senhor nos fez reino e sacerdote, e nós reinaremos sobre a terra. Liderança não se exerce com opressão, liderança se exerce com exemplo. Por que está acontecendo o que está acontecendo? Todo mundo sabe da condição do Brasil, todo mundo está disposto a sacrificar, todo mundo está disposto a apertar o cinto, todo mundo. O problema é que as autoridades constituídas hoje no nosso país não têm credibilidade, porque não lideram pelo exemplo. Deveriam ser os primeiros a tomar a atitude de cortar na carne, deveriam ser os primeiros a tomar a atitude de dar o exemplo, de economizar e tudo mais. E aí o povo aqui embaixo começa a se rebelar. Agora isso, meu irmão, é algo profético, é algo que Jesus estabeleceu, é algo que Jesus disse que aconteceria. E ele disse: e quando isso começar a acontecer, este será o início das dores. Ainda não virá o fim. Como igreja nós devemos nos preparar, meu irmão, porque nós somos a resposta que esse Brasil precisa. Nós somos aqueles que carregam a palavra da esperança. Nós somos, a Bíblia nos chama de coluna e baluarte da verdade. Nós somos aqueles que estão nessa terra para fazer a diferença. O mundo está esperando um Salvador, e o Salvador já veio há 2000 anos atrás e voltará. Esperando que um homem resolva, que um homem defina, que alguém se levante agora e salve a pátria e salve o mundo. Não, meu irmão, isso tudo vai acontecer para se cumprir a profecia. Será o início das dores, mas nós como igreja estaremos com as nossas cabeças erguidas, dizendo que aquele que vem virá, e Ele vai mudar a história da nossa nação, do mundo. Ele é quem pode mudar. Só Jesus pode mudar a história da nossa nação. E isso tudo está acontecendo para que o povo se volte para o Senhor. Se nós olharmos a história da humanidade, a história da palavra, se nós vermos, nós vamos observar que sempre foi assim. O povo se desvia, o povo se corrompe, o Senhor na sua misericórdia, nós estamos orando para que o Senhor mude os governantes, o coração dos governantes, só que ainda não mudou. Por quê? Porque está usando os governantes para mudar o coração da igreja. Porque por causa disso nós estamos nos voltando para o Senhor, nós estamos buscando ao Senhor. E deixa eu te dar uma palavra, meu irmão, para você se encher de esperança. O Senhor usa o caos para manifestar o poder dele para o seu povo. Todo caos estabelecido não é para que se perca o controle, para que as pessoas se acabem, porque o Senhor é cheio de misericórdia, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Você verá, se a igreja se levantar com autoridade e poder, se a igreja se posicionar, orando e clamando ao Senhor, você verá, nós viveremos para ver o Senhor transformando o caos na manifestação do poder e da glória dEle. O Senhor vai fazer isso. No ano 2000,
houve um grande avivamento nas Ilhas Fiji. Você também encontra isso facilmente aí por toda a internet. As Ilhas Fiji estavam atoladas em corrupção, em degradação, em crime, no crime. E a história diz que um povo rebelde tomou o poder, quis tomar o poder. E quando eles tomaram o poder por 56 dias, começou a haver um caos social. O exército, as polícias, as Ilhas Fiji são 300 e tantas ilhas. E o caos se instalou naquele país. E já não se sabia mais, procuraram fazer de tudo. Só que havia um problema naquela nação. O mesmo problema que há na nossa nação. A igreja estava dividida. E a igreja começou a perceber que a situação não mudava por causa da divisão que havia no coração da igreja, no coração da liderança. Uma igreja dividida em denominações, uma igreja dividida em quem está certo e quem está errado, uma igreja dividida em doutrinas legalistas, pessoais, cada uma com a sua verdade, quando só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida. A igreja estava dividida, então os pastores começaram a perceber que havia divisão e começaram a se unir. Começaram a orar. Começaram a colocar o rosto no pó e buscar ao Senhor em oração, pedindo perdão pelos seus pecados, pelos pecados da nação, pelos pecados dos seus pais, pedindo perdão e clamando ao Senhor pela sua misericórdia. A igreja começou a se unir. Nós estamos buscando, meu irmão, esperando no Senhor um grande avivamento. O avivamento não virá só para o CI, o avivamento tem que vir para toda a cidade, para todo o estado, para toda a nação. Por isso nós devemos começar a orar. Se nós queremos um grande avivamento do Senhor, que o Senhor encha aonde houver uma Assembleia de Deus agora, que o Espírito de Deus chegue lá e visite. Aonde houver uma batista, aonde houver um Mevan nessa cidade, que eles sejam cheios. Aonde houver um santuário da família nessa cidade, que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Todo o povo, toda a igreja, toda a igreja, toda a igreja. Quando eles entenderam isso, houve um grande avivamento. A história da nação mudou. O primeiro-ministro, depois de 56 dias, diante de uma multidão orando e clamando ao Senhor, ele subiu e ele poderia ter usado o momento para fazer um discurso político, tentar angariar algum tipo de publicidade. Você sabe o que ele fez? Ele reconheceu os seus pecados e reconheceu Jesus como o rei da nação e aceitou Jesus. E o Senhor mudou a história das Ilhas Fiji. E de lá para cá, meu irmão, hoje, um paizinho pequeno tem um exército poderoso, é um dos grandes que beneficia as Nações Unidas em todo o processo de paz que acontece pelo mundo, enviando seus soldados para a paz. Em todas as áreas, economicamente, o país começou a produzir, começou a crescer, começou a prosperar. Porque onde o Senhor está, meu irmão, ali há prosperidade. Quando Ele é o centro de todas as coisas, Ele nos faz florescer, Ele nos faz crescer, porque a Sua palavra nos garante isso. Até no esporte, um país que nunca ganhou nada, em 2016 veio aqui no Brasil e ganhou a sua primeira medalha de ouro. Todas as áreas são afetadas quando um povo busca ao Senhor. Todas as áreas são afetadas quando um povo clama, quando um povo se dobra, quando um povo reconhece. É a hora do Brasil fazer isso. É hora da igreja se posicionar, é hora da igreja começar a orar pela nossa nação, orar pelos nossos políticos, orar pelos nossos governantes. Não é hora de amaldiçoar, não é hora de reclamar. Nós temos mais poder clamando do que reclamando. O nosso poder está em erguer as nossas vozes, porque nós militamos com armas que o mundo não conhece. Nós militamos nas regiões onde tudo começa. Tudo isso aqui que acontece na terra é um reflexo
daquilo que já está estabelecido, daquilo que já começa a ser tramado e travado nos céus. Só que o Senhor, o texto que nós lemos diz que a nossa luta é nos dado autoridade e poder para guerrear contra principados e potestades, agentes dominadores das trevas que agem nas regiões celestiais. É nessa região que nós vamos orar, e é nessa região que está esse principado de corrupção, e é dessa região que ele vai cair, e o mundo vai conhecer um país que deu a volta por cima, por causa da oração de um povo que se dobrou ao Senhor Jesus e reconheceu: Jesus é o Rei da nossa nação. Jesus é o Rei da nossa nação. É isso que nós podemos fazer. Essa é a nossa maior força. Mesmo tendo as nossas atividades civis, mesmo nos posicionando, porque temos esse direito enquanto cidadãos civis na nossa nação. Mas entenda, o que é te dado, o poder que é te dado é muito maior do que você imagina. Essa nação vai mudar com oração. O Senhor vai pegar o caos e vai manifestar o poder da glória dele. O povo do Egito estava lá há 400 anos. O Senhor tinha dito a Abraão: o teu povo vai se tornar escravo. Por 400 anos eles ficarão numa terra como escravos, mas eu virei a eles, e vou mudar a sorte deles, e vou libertá-los, e eles sairão com muitos bens. Êxodo 2, diz que o Senhor lembrou-se da promessa, da palavra, da aliança com Abraão, e libertou Israel do cativeiro no meio do caos, no meio do pior momento, no meio da aflição, no meio da escravidão. O povo de Deus no Egito, escravizado, trabalhando de graça, toda a sua renda voltando para o governo levando muito mais do que eles levavam, trabalhando praticamente para comer. Será que tem alguma coisa a ver conosco? Mas no meio do caos, o Senhor manifestou a sua glória e libertou o seu povo, porque diz o texto que o seu povo clamava ao Senhor. E o Senhor ouviu: clamem a mim, e eu responderei, e anunciarei coisas grandes e insondáveis que vocês não conhecem. Davi disse: no meio da minha aflição eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu grito de socorro, e do seu trono Ele se levantou, montou, diz a palavra, sobre um querubim, e voou nas asas do vento e veio até mim. O Senhor virá até o seu povo, o Senhor virá até a sua igreja, o Senhor virá até a nossa nação. Se a igreja que se chama pelo seu nome se humilhar e orar, e buscar a sua face e se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus Ele ouvirá a nossa oração, atenderá ao nosso pedido e sarará a nossa terra. É o que diz a palavra do Senhor, porque os seus olhos estão abertos e os seus ouvidos estão atentos às orações feitas nesse lugar. Nosso Deus não é surdo, Ele nos ouve. Mas como igreja está na hora de nós nos posicionarmos. No momento do caos, nesse momento que nós estamos vivendo, nós temos algumas coisas que nós podemos fazer. A primeira delas é a unidade. Se tem algo que nós podemos fazer agora e devemos fazer, é nos unir. A igreja se unir, a igreja se perdoar, a igreja se abraçar, a unidade do povo de Deus é o poder. No meio das aflições, no meio do caos, muitas vezes o que o diabo tenta fazer é nos afastar. Acontece um problema na família, se afasta. Acontece um problema na igreja, se afasta. Acontece um problema no trabalho, pede demissão, e a gente vai se afastando, e o Senhor está dizendo: é hora de se unir, porque dois é melhor do que um. Há mais força no trabalho de dois. A unidade. Se você olhar para o Senhor, você vai ver que o Senhor é um Deus plural, um Deus coletivo, um Deus multiforme. Ele sempre disse: vão, preguem, façam. Esperem, fiquem.
sempre na pluralidade, sempre juntando um povo, sempre trabalhando. Jesus, quando enviava os discípulos, sempre enviava de 2 em 2, sempre estava cercado. Não ande sozinho nesse momento, não se isole nesse momento. Jesus, no seu pior momento, o caos estabelecido na vida de Cristo foi quando terminou a ceia e ele foi para o Getsêmani, e ali ele começou a perceber e a sentir as aflições da cruz. A Bíblia diz que ele não ficou sozinho, ele chamou Pedro, Tiago e João e disse: vem comigo, a minha alma está profundamente angustiada, numa angústia de morte. Venham aqui comigo, vamos orar. Vigiem e orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E diz a Bíblia que, saindo um pouco mais adiante, ele começou a orar. Foi com os discípulos, não andou sozinho, não ficou sozinho. Agora é hora de congregar. Agora é hora de se reunir em casas. Agora é hora de se reunir nas praças. Agora é hora de se reunir por onde passar, se reunir nos templos, se reunir. Acha um outro ou uma outra pessoa cheia do Espírito Santo como você e se una a essa pessoa, porque o Senhor vai dar a vocês revelações e poder para vocês destronarem principados e potestades por onde nós passarmos. A igreja sendo luz nessa terra. O poder da igreja está na unidade. O Pentecoste veio quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, todos juntos, todos unidos, todos vivendo o Evangelho, todos em torno do nome de Jesus. A unidade do povo de Deus, a unidade da igreja. Por isso que o Senhor está nos dando essa estratégia. Nos deu há 7 anos, mas nós começamos a aplicar, nós estamos vendo isso acontecendo. O Senhor nos disse que nós vamos às 88 praças. Sabe o que eu tenho visto? A gente está contando que a gente está na 3ª praça, porque nós aqui estamos dando conta no momento de 3 praças, mas nós já começamos a ver o mover acontecendo em outras denominações, e outras denominações estão em praças simultaneamente, e nós veremos toda a igreja indo para a rua, toda a igreja tomando espaço, toda a igreja pregando o Evangelho, toda a igreja. A Bíblia diz que eles se reuniam nas casas, no pátio, no partir do pão, nas orações, perseveravam na doutrina dos apóstolos, tinham tudo em comum. Sabe o que é isso? É unidade no Senhor. E o que acontecia? Poder, milagres, transformação de vidas, o Senhor alcançando, o Senhor fazendo coisas extraordinárias acontecendo no pior império que já existiu, talvez o Império Romano, mas a igreja protegida no meio dele, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. O reino de Deus é poder, e você faz parte do reino de Deus. Você é um cidadão e uma cidadã do reino de Deus. Só que o reino de Deus não é para quem se isola. Não se isole nesse momento. Busque cada vez mais a companhia de pessoas que estão orando pela nossa nação, que estão esperando o Senhor agir na nossa nação. Cada vez mais nos unirmos, cada vez mais termos esse princípio em nós. Foi Jesus quem disse: digo-lhes a verdade dizendo, confirmando a verdade. Digo-lhes a verdade, que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado pelo meu Pai que está nos céus. Digo-lhes mais ainda: tudo que vocês concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, será feito pelo meu Pai que está nos céus. Porque onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio dele. Fala para o teu irmão, é no mínimo 2, vamos andar de 2 em 2, no mínimo. Reunidos no nome de Jesus. Talvez durante essa semana haverão aí algumas manifestações. Talvez você esteja lá, esteja com mais alguém cheio do Espírito Santo. Senta naquele lugar, entra naquele lugar, posicione-se como um filho de Deus naquele lugar, e seja luz naquele lugar. Você mais um, mais outro, e nós vamos sim pregando o Evangelho, e o Evangelho vai salvar a nossa nação. Os nossos governantes ouvirão falar. Chegará o dia em que eles subirão nos palanques e não falarão mais de si mesmos, mas falarão do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, e declararão que a nação pertence ao Senhor Jesus.
O avivamento é uma onda. O avivamento ele vai começar como uma onda que vai tomar, ele vai tomar. E o caos é o melhor cenário para isso acontecer. Jesus começou o seu ministério num caos particular. Era um casal que havia acabado o vinho da sua festa. Talvez para nós não tenha problema nenhum. Agora você imagina um casal que planejou, que sonhou com a festa, que convidou muita gente, que estava feliz celebrando o seu casamento, e no meio da festa acaba o principal elemento da alegria, o vinho, que para aquela cultura é tão importante. Com certeza a angústia tomou conta, a tristeza tomou conta, o caos se estabeleceu no coração e na alma daquele casal e daqueles familiares. Mas no caos, Jesus manifestou o seu poder. Foi no caos que o Pentecostes se manifestou. Aquele homem há 38 anos, paralisado numa beira de um tanque, vivendo um caos, porque sempre que alguém fazia, chegava, balançava, mexia as águas, alguém entrava na sua frente. Jesus chegou no caos e mudou a história daquele homem. É um caos que você está vivendo, é uma aflição que você está vivendo, é uma dificuldade que você está vivendo. Qual é o tamanho da dor que você está vivendo? É na família, é uma tribulação familiar, é uma tribulação financeira, é um problema, é uma angústia, é uma ansiedade, é um caos. O Senhor vai manifestar o seu poder aí, nesse teu caos, e Ele vai mostrar a você que Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele é poderoso, e nada é impossível para Ele. Tão somente creia no Senhor, e Ele vai mudar a tua história. Tão somente creia, Ele vai mudar a história da tua vida. É um caos, é um solo fértil demais para o Senhor se manifestar. Então somente creia. Sabe o que a igreja precisa fazer? Orar. Unidade e oração. Meu Deus, a Bíblia diz, Tiago diz, tem alguém aflito, angustiado, que ele ore. Paulo diz aos Tessalonicenses, orem continuamente. Tiago diz que Elias era homem como nós, mas orou fervorosamente para que não chovesse, por 3 anos e meio não choveu. Orou novamente e o Senhor enviou a chuva, pelo poder da oração. A Bíblia diz, orem uns pelos outros, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Jesus, no seu maior momento de angústia, diz a Bíblia que ele foi e orou, e o seu suor era como gotas de sangue, e quanto mais ele se angustiava, mais ele orava. Teu quarto tem um poder que você não faz ideia. O teu quarto é o altar preparado para que você entre, feche a porta, ore em secreto, e o teu Pai que está em secreto te responderá. A oração da igreja, a oração de um povo. Lá em Fiji começaram a orar. Não sabiam mais o que fazer, já deram todo jeito. A gente ainda está na fase de tentar dar algum jeito, essa é a verdade. A gente ainda está na fase, o Brasil ainda está na fase de tentar dar algum jeito. Mas já saiba, você já está sabendo, que o jeito é a oração. Vai chegar um momento que a nação vai se prostrar, vai reconhecer. Vai chegar um momento que nós deixaremos de ser conhecidos como a nação da corrupção. Deixaremos de ser conhecidos como a nação do samba, a nação do carnaval, a nação da imoralidade, onde os estrangeiros vêm para cá para aproveitar-se e esbanjar-se na imoralidade. Nós seremos conhecidos como um berço de avivamento, uma nação que exportará missionários, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que pregarão aos 4 cantos dessa terra, anunciando que Jesus é o Senhor. Isso já começou a acontecer, se você perceber. Por isso ore.
Ore pelas autoridades, ore pelos mensageiros do Senhor, ore pela tua casa, ore pelo teu trabalho, ore pela tua cidade. Ore pela cidade. Jeremias 29:7, o Senhor ensinou ao povo dizendo: busquem a prosperidade da cidade onde eu coloquei vocês como estrangeiros. Orem por ela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Ore, clame ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de nós. Esse é o momento. Esse é o momento de nós orarmos pela nossa nação. Aliás, eu quero chamar a igreja para orar. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé e vamos levantar um clamor agora pela nossa nação. Dê a mão quem está do teu lado aí. Vamos levantar um clamor pela nossa nação agora. Nós vamos conhecer o poder que há na oração. A nação vai começar a mudar pela tua casa sendo transformada. Porque uma nação forte é uma família forte, é uma igreja forte, é um povo forte, é um bairro forte. Obrigado. Vamos orar pela nossa nação. Comece a levantar um clamor. Pai, nós nesse momento, Senhor, levantamos um clamor pela nossa nação. Pai amado, olha para nós, Senhor. Olha para o teu povo, Senhor. Olha para o nosso país. Olha para o Brasil. Olha, Senhor, para o teu povo nesse lugar. Senhor, que esse principado de corrupção, que toda vergonha, Senhor, que está sendo exposta, seja anulada do nosso meio. Senhor, nós entendemos que o Senhor está trazendo a revelação daquilo que estava oculto. O caos está sendo instaurado, mas é para que o teu poder se manifeste, é para que a glória do teu nome se manifeste, é para que o poder do Senhor, que é o Deus da nossa nação, seja visto. Pai, como igreja nós pedimos, Senhor, perdão pelos nossos erros, perdão pelas nossas falhas. Senhor, perdoa, Pai, os erros dos nossos pais. Muito do que vivemos hoje, Senhor, é consequência de erros passados, que foram passados de gerações em gerações, mas nós declaramos que agora é quebrado toda a maldição, e um tempo de graça, de poder e de amor do Senhor se manifestará. Que a tua justiça seja estabelecida, Senhor. Que cada lar dessa cidade seja um ponto de luz do teu Espírito, da tua palavra, seja uma partícula do teu reino, Senhor. Que cada homem, cada mulher que está aqui, Senhor, que cada parte da tua igreja, ao sair, Deus, por esse mundo, manifeste o teu reino. Que sejamos, Senhor, embaixadores do teu reino. Olha pela nossa nação, Senhor, muda a nossa história. Proteja, Senhor, esses homens e mulheres que estão se expondo. Senhor, muda o coração dos nossos governantes. Que eles se arrependam, Senhor. Que eles conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Pai, olha por nós, Senhor. Como igreja nós cremos